Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ambiente de estudos Off Time. Você está no episódio Glaucoma, o raciocínio clínico do primeiro minuto. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e para quem não me conhece, para quem não segue ainda o nosso canal, o objetivo do nosso Projeto Off Time, é que você identifique uma alteração visual no primeiro minuto da sua consulta e assim adquira a melhor conduta. Ora, esse episódio ele foi escolhido a dedo por quê? O que não é esse episódio? Esse episódio ele não é uma aula de anatomia, de fisiologia, uma aula muito aprofundada sobre o tema. Eu não vou entrar aqui em corpo ciliar, produção do humor aquoso, a farmacologia dos colírios hipotensores. Se essa aula não fala sobre isso, o que é então esse episódio? O que nós vamos falar no episódio de hoje? Esse episódio é um passo a passo de tudo que o clínico precisa saber a respeito do glaucoma. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção: se o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, por que o glaucoma é tão desconhecido pela maioria dos colegas médicos? Ora, quando eu falo de cegueira, a principal causa de cegueira é a catarata. Porém, operou, sarou. Agora, o glaucoma não. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E por que então ela é tão desconhecida? Se você está atendendo, se você está no campo de batalha, está atendendo em alguma cidade do interior do nosso país, e se você não tem pacientes com glaucoma, se você não acompanha, está errado. Esses pacientes eles estão aí, talvez sem diagnóstico, e você ainda não percebeu. Então, talvez esse cenário na sua vida ele tenda a mudar a partir desse episódio. Porque quais os principais erros que a gente vai mapeando ao longo do tempo? O primeiro erro é não pensar na patologia. É não ter glaucoma na sua anamnese, por exemplo. Você não ter glaucoma no seu arsenal. Esse é o principal erro do clínico. O segundo principal erro é quando o paciente informa que tem glaucoma e, talvez, por desconhecimento da posologia dos colírios hipotensores, você ignora essa informação ou não valoriza. Isso também chama bastante atenção. Causa um certo desconforto o paciente informar para você que tem glaucoma, porque talvez você não tenha a menor ideia de como ajudar esse paciente. Então, esse seria o segundo principal erro. E o terceiro principal erro é não acompanhar o tratamento. Esse paciente, você deveria acompanhar, assim como acompanha o paciente com hipertensão arterial, em parceria com o cardiologista. O glaucoma deve ser acompanhado por você, pelo clínico, em parceria com o oftalmo. Então, esses talvez seriam os três principais erros que o clínico comete no dia a dia em relação ao glaucoma. E quais são os conceitos que todo médico precisa saber a respeito do glaucoma? O primeiro conceito: o que é a patologia? Glaucoma é uma neuropatia óptica, é uma doença do nervo óptico, com repercussão no campo visual. O seu paciente vai perdendo visão de fora para dentro. Olha como é interessante isso. É uma doença do nervo. E nós aprendemos desde o ensino médio, lembra? A classificação de Bisozero, a tão famosa classificação de Bisozero, que divide ali as células em lábeis, estáveis e permanentes. Lá no ensino médio ainda nós entendemos que as células permanentes, por exemplo, a célula nervosa é uma célula de difícil recuperação, é uma célula permanente. Isso melhorou ao longo do tempo, teve uma discreta alteração desse conceito, mas nós sabemos que nervo, a recuperação é muito complicada, é muito difícil, não é verdade? Praticamente ela não existe, talvez uma neuroplasticidade ali. E é por isso que o glaucoma é irreversível. Com todos esses anos de medicina, nós não temos ainda uma forma de recuperar um nervo danificado. Então, o glaucoma é uma doença do nervo. E o principal fator de risco para glaucoma é a elevação da pressão intraocular, o que nós chamamos de PIO. E o conceito de PIO que todo médico precisa saber. O que provoca essa elevação? Ora, na câmara anterior
do nosso globo ocular, nós temos um líquido chamado de humor aquoso. E é exatamente esse líquido que vai exercer uma pressão ali na parede, no globo ocular, na câmara anterior. Então, nós temos os colírios hipotensores, eles têm duas finalidades importantes. A primeira, eu tenho uma classe de colírio que vai reduzir a produção do humor aquoso. E a segunda classe de colírio, ela aumenta a drenagem do humor aquoso. Ora, então, se eu vou reduzir a produção ou aumentar o escoamento, eu estou diminuindo o volume de humor aquoso na câmara anterior e consequentemente, reduzindo a pressão no globo ocular. Então, isso é muito importante. Todas as vezes que nós paramos para observar em relação aos colírios, aos fármacos envolvidos, nos causa um certo desconforto, porque o clínico ele não tem ideia da posologia dessa medicação. E eu quero falar para você o seguinte, olha, todas as vezes que o paciente informar que faz uso de algum colírio hipotensor, a partir desse momento você vai procurar saber qual é o colírio. Eu vou te dar uma dica aqui que é infalível. Olha, é a dica da próstata. Você vai pensar, o homem ele só tem uma próstata. Então, todas as vezes que você pegar um colírio hipotensor que tiver próstata no nome, que são os análogos da prostaglandina, se tiver próstata no nome, a posologia é uma vez à noite. Então, travapróstata, bimatopróstata, latanopróstata, se tiver próstata no nome, pronto, vai ficar muito fácil. Esse é o princípio ativo. O nome comercial geralmente termina em tan. E aí você vai lembrar daquela música, tan, 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 a música do casamento. O ideal seria que cada um casasse apenas uma vez, não é verdade? Então esse seria o mundo ideal. Nem sempre isso acontece, mas o ideal seria exatamente assim. E é exatamente isso. Você vai lembrar a posologia uma vez à noite. Então, se terminar com tan, travatan, latonan, então, esses colírios, a posologia é uma vez à noite. Todos os outros, você vai encontrar muito no seu dia a dia o timolol, que é um beta-bloqueador. Olha, não termina com próstata, não tem próstata no nome, nem termina com tan. Logo, a posologia é de 12 em 12 horas. Brimonidina, também muito utilizado, 12 em 12 horas. Dorzolamida, de 12 em 12 horas. Agora, todos esses colírios que eu acabei de citar, com exceção do travapróstata, bimatopróstata, ou seja, análogos de prostaglandina, os análogos de prostaglandina, eles aumentam a drenagem do humor aquoso. Agora, todos os outros, eles estão envolvidos ali diretamente ele diminui a produção do humor aquoso. Então, isso é muito interessante. Essa diminuição do humor aquoso você vai encontrar muito no seu dia a dia o timolol. É um colírio muito utilizado, baixo custo. Agora, quero chamar a sua atenção. Se o paciente ele já faz uso do timolol, de um beta-bloqueador tópico, e de repente, o cardiologista prescreve um beta-bloqueador VO, pensando aí na pressão arterial, aí eu quero chamar a sua atenção que esse beta-bloque que foi adicionado, ele pode reduzir o efeito do colírio tópico. Então, já é mais um ponto para você ficar bastante atento nesse cenário, nesse contexto. Então, voltando aos colírios hipotensores, você já percebeu, um grupo de colírio diminui a produção do humor aquoso, o outro aumenta o escoamento do humor aquoso. Tá? E independente da ação, agora você já sabe identificar a posologia. Terminou em próstata, se tiver próstata no nome, pronto, posologia uma vez à noite. Terminou em TAN, que é o nome comercial, também posologia uma vez à noite. Todos os outros de 12 em 12 horas. Agora, pode cair, você pode receber um paciente que está usando duotravadan. Olha, ele tem travapróstata, que é o travadan, e o timolol, duo, são 2 em 1. Se tiver TAN no nome, se tiver próstata no nome, posologia uma vez à noite, independente da companhia. Dessa forma, você não erra mais. É só utilizar a técnica da próstata ou a técnica do tan, 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 combinado? Então você já não vai mais passar por esses perrengues do seu dia a dia. Eu quero chamar a sua atenção para 5 coisas que o clínico precisa saber em relação ao glaucoma. Primeiro, o principal fator de risco para glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Esse é o principal fator de risco. Glaucoma não é sinônimo de pressão intraocular, porém, a pressão elevada, a pio elevada, ela pode danificar o nervo óptico. Então, glaucoma é uma neuropatia cujo principal fator de risco é a elevação da pressão intraocular.
Quando nós falamos a respeito disso, é óbvio que nós temos que saber que o principal tratamento, ora, é manter essa pressão em níveis adequados. A segunda coisa, não existe pressão, um número cabalístico para PIO, para pressão intraocular. Isso, a PIO-alvo, depende de cada paciente. Porém, se você precisar gravar um número, ora, a pressão arterial não é 12/8, pega o 12, faz a inversão, ele vai virar o 21. Então, grava que normal é até 21. Isso de uma forma parcimoniosa, mas eu já adianto para você, parcimoniosa mesmo, porque para cada paciente nós precisamos calcular a PIO ideal para aquele paciente. Então, essa informação é muito importante. O glaucoma é uma doença progressiva, né, e irreversível. Quando detectado tardiamente, o que perdeu, perdeu. O tratamento ele tem por objetivo evitar a progressão da doença. O paciente ele vai perdendo visão, e é o terceiro ponto, de fora para dentro. E ele vai fechando, igual um túnel. E é isso que o clínico tem que ficar bastante atento. Ora, o segundo fator de risco que você precisa conhecer é a diabetes. Se você estiver diante de um paciente diabético, esse paciente ele precisa ser avaliado, investigado, glaucoma. Por quê? Porque o glaucoma é um fator de risco importante para essa neuropatia. Todas as vezes que você estiver diante de um paciente diabético, você vai pensar em duas coisas: retinopatia diabética e glaucoma. E aqui eu quero chamar a sua atenção: quando que um paciente diabético deve ser encaminhado para uma avaliação oftalmológica? Se for um diabético tipo 2, ele deve ser encaminhado assim que fechar o diagnóstico. Se for um diabetes tipo 1, ele precisa ser encaminhado 5 anos após fechar o diagnóstico ou, né, a partir do momento que essa criança ela atinge a puberdade. E se for um diabetes gestacional, você vai encaminhar para uma avaliação no primeiro trimestre da gestação. E as outras avaliações vão ser definidas pelo especialista que estiver acompanhando esse paciente. Então, essa visão ela é muito importante. Se você estiver diante de um paciente diabético, provavelmente ele ainda não foi avaliado pelo oftalmologista. Você precisa encaminhar. E como hipótese diagnóstica, você pode interrogar uma retinopatia diabética ou uma neuropatia, no caso do glaucoma. As duas são principais causas de cegueira. Né? São fatores, são patologias importantes que podem causar cegueiras irreversíveis no seu paciente. O glaucoma é tão desconhecido, mas tão desconhecido que, por exemplo, um paciente da raça negra, né, imagina, você que é médico, tem acima de 45 anos, você da raça negra, sua mãe da raça negra, com 65 anos, você pode ter uma mãe com glaucoma e você ter um fator de risco importantíssimo para glaucoma, ou até mesmo está desenvolvendo a patologia e vocês não estão percebendo. Olha que universo, olha que raciocínio. Você mexe com patologia, com doença todos os dias, você trata bem dos seus pacientes, mas você pode ter um parente próximo desenvolvendo essa neuropatia e por não conhecer e ela não está no seu rol, você não percebeu ainda. O glaucoma é desconhecido e esse cenário ele precisa mudar. E é exatamente esse raciocínio, esse é o objetivo desses encontros, e é essa a grandeza, né, e a beleza da internet, proporcionar, né, esses momentos, né, você que está me assistindo agora, ou no ao vivo, ou no gravado, essa informação ela é muito importante. Às vezes, né, nós temos um idoso dentro de casa, esse idoso ele tem diabetes e ainda não é realizado nenhuma fundoscopia. Olha como é grandioso isso, né? Olha um fator de risco importante. O exame mais importante que o paciente diabético ele precisa realizar anualmente é uma fundoscopia. Ele precisa ser encaminhado ao oftalmologista não pensando em óculos somente. Né? O exame mais importante é a avaliação ali do fundo de olho. Por quê? Porque tanto a neuropatia óptica, como o glaucoma, como a retinopatia, o diabetes tem uma contribuição enorme nesses dois casos. Então, a partir de agora, todas as vezes que você estiver diante de um paciente diabético, você vai lembrar dessas duas patologias, retinopatia diabética e o tema da nossa aula, que é o glaucoma. E isso é muito importante. Então, como seria o jeito certo de você acolher e conduzir um paciente com glaucoma? Ora, primeiro, colocar na sua anamnese. O glaucoma precisa estar no seu arsenal. Quero chamar a sua atenção que muitos pacientes que têm diabetes ainda não têm o diagnóstico. Então, imagina, se nós estamos falando de uma patologia onde o diabetes é um fator de risco
e em vários pacientes com diabetes ainda não temos diagnóstico, imagina o glaucoma. Então, o primeiro ponto, né, quando você fechar o diagnóstico, né, um paciente diabético tipo 2, ele precisa ser encaminhado para a primeira avaliação. Esse é o primeiro ponto. Se você estiver diante de um paciente que já vem, aqui no nosso método, nós chamamos, é um paciente que já vem com gabarito, ele já chega para você com diagnóstico de glaucoma, agora você tem uma missão muito importante. Primeiro, você vai perguntar para esse paciente qual o colírio que ele faz uso. Porque o paciente ele comete alguns erros. O paciente que tem o diagnóstico de glaucoma e começa, né, foi iniciado o tratamento, ele tem alguns desafios. O primeiro é a mudança no estilo de vida. Esse paciente, a partir de agora, ele vai começar a pingar uma gotinha de colírio ou uma vez à noite ou de 12 em 12 horas. E aqui vem o primeiro grande desafio. Alguns pacientes realmente não entendem que essa medicação agora é de uso contínuo. Vários pacientes chegam no nosso serviço e eles utilizaram apenas uma vez. Ah, doutor, uma vez passaram um remédio para pressão do olho. Ah, o senhor continua usando? Não, acabou o frasquinho, eu parei. Quem pode contribuir na condução correta desse caso é você que tem contato com esse paciente. Uma vez que o paciente informa para você que está fazendo uso de um colírio hipotensor, esse colírio, independente do tempo de uso, ele não pode ser suspenso. Isso é muito importante. Eu já tive contato com pacientes que o colega da UBS suspendeu o medicamento e encaminhou. Não faça isso. Você vai manter a medicação e vai encaminhar esse paciente com a medicação em uso. Então, o primeiro passo é informar para esse paciente, né, revisar com ele que esse medicamento é de uso contínuo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é perguntar qual remédio você está fazendo uso, porque a partir de agora você já sabe conduzir, né? Ou vai utilizar a técnica da próstata ou a técnica do tan-tan-tan-tan. Então, se esse paciente está fazendo uso, por exemplo, às vezes ele está fazendo uso da brimonidina, mas ele achou o colírio caro e o colírio está acabando rápido demais. Olha, nós temos 2 pontos aqui, ó. O preço, né, e o tempo de uso. Se ele achou o colírio caro, às vezes, por uma economia, ele começa a pingar uma vez à noite para o colírio durar mais. E às vezes o colírio ele termina antes da hora, porque o paciente está fazendo o uso incorreto. E aí uma oportunidade para você revisar com ele e orientar bem o seu paciente. Seu João, Dona Maria, o momento de pingar o colírio é um momento de tranquilidade. A senhora vai estar sentada ou deitada, de preferência um familiar pingar no olho da senhora. Se não tiver condição, né, se é a senhora mesmo que instila o colírio, então sentada. A senhora vai baixar, vai pingar uma gotinha, não fica piscando para o colírio não descer muito rápido. Então pinga uma gotinha em um olho, pinga uma gotinha no outro olho, fecha os olhos e aperta o cantinho assim, ó, e conta até 30. Essa informação, essa orientação é muito preciosa. E se o seu paciente fizer uso de 2 colírios, você vai orientar um intervalo no mínimo de 5 minutos entre um colírio e outro. Então, porque às vezes o paciente está pingando 2 gotas no olho. O olho só comporta uma gota. A segunda gota, a terceira gota é perdida, é desperdício. E alguns colírios vêm num volume de 5 ml. Quero chamar a sua atenção. 1 ml contém 20 gotas. 5 ml, 100 gotinhas. Se ele está utilizando nos 2 olhos, só vai durar 25 dias, não vai durar nem um mês. Então, se esse paciente estiver estragando o colírio, às vezes, o colírio acaba com 15 dias, 20 dias, o paciente ele realmente não tem condição de comprar um outro frasco. Então, a sua orientação ela é muito importante. Você precisa orientar bem o seu paciente, e assim ele vai continuar utilizando a medicação. Eu quero chamar a sua atenção que o colírio hipotensor, às vezes, ele causa um certo desconforto. Aí o paciente pensa assim, ó, como o glaucoma, durante muito tempo, ele é assintomático, o paciente ele pensa, olha, enquanto eu não estava usando esse remédio, não estava sentindo nada. Agora eu comecei a usar, o olho começou a ficar irritado, está vermelho, está ruim, eu vou parar, estou gastando dinheiro, não estou sentindo melhora de nada. Né? O colírio hipotensor, ele não é para melhorar a visão, ele não é óculos. Ele evita a progressão do glaucoma. O que perdeu, perdeu. O que não perdeu, ele vai manter essa visão. Agora, às vezes, a acuidade visual é melhorada com o uso do óculos e não do colírio hipotensor. É por isso que tem que estar muito claro na cabeça do médico. Para quê? Para que você oriente bem o seu paciente. O paciente ele tem vários motivos para abandonar o tratamento. Primeiro, o preço. Segundo, o desconforto de ter que pingar 2 vezes ou uma vez. Né? Segundo, o desconforto de arder. Então, esse paciente ele não está sentindo nada. Ora, você que trabalha na terapia intensiva,
Provavelmente você já passou por aquela situação, o paciente foi encaminhado da UPA, ele chegou, não estava sentindo nada, fez alguns exames ali, e aí descobriu uma create, por exemplo, de 4, de 5, é um renal crônico, ele não sabia. E ele vai encaminhar direto para terapia intensiva para quê? Para hemodiálise. Provavelmente você já passou por isso. E o que tem a ver com o nosso contexto? O paciente ele era um renal crônico assintomático. Isso acontece também no glaucoma. Às vezes ele tem um glaucoma avançado e ainda não percebeu que tem a patologia. E é por isso, essas doenças silenciosas, a grande contribuição do clínico na condução desses casos. É você que precisa orientar bem o seu paciente, explicar para ele por que é tão importante fazer uso do colírio hipotensor. Eu gosto sempre de utilizar, fazer associação com a losartana ou com o timolol. Olha, com a losartana ou com algum outro comprimido que ele toma todos os dias. Fala, só não toma comprimidinho da pressão todo dia. Fala, doutor, tem que tomar todo dia, senão a pressão aumenta. E aí, pois é, enfim, o colírio é da mesma forma. A senhora precisa pingar todos os dias e seguir a posologia corretamente. Esse colírio só quem suspende é o oftalmologista. Então essa informação ela tem que ficar muito clara na cabeça do seu paciente. Se você fizer isso, você vai contribuir demais, você contribui muito. Por quê? Porque você é o médico da confiança desse paciente. Você está orientando, e essa orientação, o paciente ele vai ficar muito grato, ele vai ficar feliz e provavelmente ele vai ficar surpreso, porque não é uma coisa muito comum. Não é um diálogo muito comum. Esse tema ele não está presente no dia a dia dos nossos ambulatórios. E você vai perceber com o tempo que não custa nada uma boa orientação. Você vai investir aí no máximo 1 minuto, 2 minutos, e pode mudar consideravelmente o prognóstico visual desse paciente. Espero ter trazido esse tema para você. Espero que você comece a incorporar o glaucoma na sua prática médica. Fique com Deus. Um forte abraço.